Uma pergunta, gente: alguém de vocês já foi assaltado com arma na cara? Ou pelo menos levou um roubo? Realmente é uma sensação muito ruim, muito chata, horrível, é deplorável. E os bandidos saem lépidos, faceiros e felizes, levando nosso dinheiro ou fruto do nosso trabalho. Não é uma coisa injusta? Existe lei que diz que esse tipo de pessoa não pode estar em liberdade. E quem vai atrás desses bandidos não está se arriscando? Claro que está. Os policiais realmente, em vários casos, colocam sua vida em risco para garantir a segurança, vamos falar assim, da sociedade ordeira, pelo menos que não comete assaltos. Só que agora a presidência da República quer que essa força policial, essa força da lei, cumpra alguns protocolos antes de cometer um ato de violência, mesmo que seja na própria defesa. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Olha só, uma reportagem que saiu na Oeste. O governo Lula vai propor novas regras para afrouxar abordagens policiais. Isso aí está partindo do Ministério da Justiça, atualmente chefiado pelo Lewandowski, que diz que o objetivo é reduzir a letalidade das forças de segurança. Ou seja, vai afrouxar as abordagens policiais para que menos policiais morram. Como que é isso? Ele está defendendo a restrição às armas de fogo, ou seja, o policial não pode usar mais arma de fogo, vai estar restrito ao seu uso, além de limites para revistar suspeitos e o uso de algemas para quem comete porcarias, violências. Vamos entender isso, gente. Isso faz parte de uma portaria governamental, ou seja, quase um decreto, que está sendo editado nesse momento, deve ser finalizado nos próximos dias ou semanas, que determina algumas diretrizes para o uso da força. Não é para usar mais força, é menos força contra os bandidos. Essas medidas, segundo a presidência da República, vão ter que ser seguidas pela Polícia Militar e Civil de todo o Brasil. Olha, portaria para isso. Isso aí deveria ser coisa do Legislativo, não do governo federal. E mais, o governo que não seguir essas cartilhas vai ser punido, deixando de receber fundos, especialmente o Fundo Nacional de Segurança Pública, além de outras sanções. Mas o que realmente o que interessa? O que essa provável portaria quer fazer, quer mudar nas abordagens policiais? Mas vamos entender mais objetivamente a coisa. O que essa portaria, sobre o que ela está versando? Primeiro, em relação às armas de fogo. Atualmente, disparos contra pessoas, por parte da força policial, é claro, elas são admitidas em caso de legítima defesa ou algum perigo iminente de morte ou de lesão. Se um bandido aponta a arma para um policial, ele tem todo o direito, atualmente, de sacar a arma mais rápido, com o treino que ele tem, atirar contra o meliante e detonar com ele, salvando a própria vida ou de algumas outras pessoas que seriam vítimas desse mau elemento. E aí, como é que vai ficar agora? Essa objetividade acabou e a portaria deve orientar a usar arma de fogo somente como último recurso. Ou seja, se tem alguém com arma ameaçando um policial, isso não seria, talvez, subjetivamente, aí entra a subjetividade na coisa, um último recurso. O que seria esse último recurso? Seria tomar uns 3 ou 4 balaços na cara para ver se reage depois? Não dá mais tempo, né? Ou seja, a capacidade de defesa preventiva da força policial, nesse ponto, já se esgotou a quase zero. Quais são as outras medidas propostas pela portaria? Gerenciamento de crise. Por exemplo, uma pessoa foi sequestrada, vem a força policial e tenta negociar com o sequestrador a liberação do refém ou dos reféns. Hoje não tem regra específica. Vale o convencimento da força policial ou, eventualmente, alguma medida um pouco mais objetiva, diríamos assim, para neutralizar essa pessoa que faz o ataque à outra de uma maneira tão violenta assim. E aí, o que o governo define ou quer definir? Que o gerenciamento da crise deve ser precedido por um planejamento de operações estrategicamente considerando informações de inteligência para reduzir riscos e uso inadequado da força. Ou seja, um parente nosso está com um revólver na cara ou na cabeça e a força policial está negociando, tem que planejar com toda a calma, tem que ver a melhor forma de não usar o uso da força
para liberar o refém, que certamente tem muito maiores chances de ser assassinado nessa situação de crise. Absurdo, né? Mas ainda, em situações de enfrentamento ou de abordagem policial, como é que acontece? Agora a polícia aborda, revista, eventualmente prende, algema, não algema, mas tem todo um protocolo, tem toda uma técnica mais adequada para isso que as forças de segurança conhecem muito bem. Só que a partir dessa portaria, se aprovada for, espero que não seja uma ideia de jirico, qualquer ação policial vai ter que ser gravada. Para que ser gravada? Para assegurar eventualmente os direitos do meliante. E aí vamos pensar o seguinte, está lá um bandido assaltando um ônibus, tem um policial lá, antes desse policial reagir, e essa questão de assalto a ônibus, pelo menos há pouco tempo era muito comum, antes desse policial sacar sua arma, tentar render o bandido, ele pega calmamente seu celular, o seu gravador, clica no tape lá, no record, e depois aborda gentilmente o seu bandido. Por favor, não faça isso. Olha o mal que o senhor está fazendo. Será que vai rolar essa conversa? Claro que não. E aí, certamente, ou o policial vai ser fuzilado e, mais provavelmente ainda, o bandido vai roubar tudo o que quer, nesse caso do ônibus ou qualquer outro estabelecimento, e sair feliz da vida com a certeza ou a quase certeza da impunidade. Ainda mais, uma abordagem não tem uma regra específica, agora passou a ter. Como é que vai ser a abordagem policial? Olha só, a autoridade vai passar a exigir o registro do nome do cidadão, abordando as razões para a revista, se ele for revistado, e os procedimentos adotados. Então vem aquele bandidão todo armado, em vez de botar as mãos dele na parede, mandar deitar no chão para revistar, tem que conversar com ele. Meu caro, o que você está fazendo aqui? Por que está fazendo essas coisas assim? Poxa, eu vou te revistar assim, assim, assado, dar toda uma explicação técnica. Enquanto isso, o sujeito que tem uma arma, uma faca, um revólver escondido em algum lugar, já vai estar detonando esse policial. Isso que o objetivo dessa portaria é reduzir a letalidade policial. Ou será que não é simplesmente facilitar a vida do bandido? Depois, no uso de algema, o policial que acha procedente preventivamente algemar alguém, vai algemar. Como é que vai ficar com essa portaria? Só quando essa pessoa claramente resistir a alguma ordem, tiver risco de fuga ou exercer algum tipo de perigo à integridade física de alguém. Ou seja, ele tem que estar batendo em alguém para ser algemado, ameaçar, ou está com arma, ou está realmente fazendo alguma coisa errada, depois de imobilizado, poder reagir, e por isso que usam algema, não pode. Simplesmente tem que ter alguma formalidade no risco que ele vai representar se não tiver algemada, e aí de novo aquela enrolação. É uma questão subjetiva que favorece não o policial, mas o bandido, quem comete os maus feitos, quem comete crimes. Gente, como é que isso vai reduzir a letalidade das forças de segurança? Esse seria o objetivo da portaria. Não vai reduzir, vai sim reduzir a letalidade das forças de insegurança, das forças do banditismo. Será que realmente esse ministro vai ter a cara de pau, o ministro da Justiça, Lewandowski, vai ter a cara de pau de propor uma portaria dessas? E o Congresso Nacional, como é que vai se pronunciar a respeito disso? Será que não vai ter, claro, o poder de não aceitar uma portaria, de vetar uma portaria? Tem que ver qual é o procedimento burocrático, procedimento legislativo para isso. Olha, vou repetir, caso isso saia, vai facilitar a vida do bandido, vai aumentar a insegurança não só das forças policiais, que vão morrer muito mais em função desses protocolos amalucados, mas aumenta também muito mais a insegurança da sociedade, porque frente a tanta regrinha que pode penalizar o policial civil, o policial militar, até o municipal, a tendência é que eles peguem menos pesado ou relaxem no serviço, porque cada vez mais o risco de exercer a lei de uma forma realmente ativa é maior no sentido de penalização, de fazer o certo, porque aqui no nosso país o certo vira errado, o errado vira o certo, e agredir a sociedade vira uma mera questão de conveniência.
Lamentável que isso esteja acontecendo, que esteja prestes a acontecer. Espero realmente que não ocorra. Acredito que cada um de vocês também tem essa esperança, apesar de não acreditar muito, pelo menos nos dias de hoje. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Se você aprovou esse conteúdo, por favor, não deixe de clicar no like, compartilhar esta película com a sua rede de contato, e aquelas pessoas que ainda não são assinantes do Fora de Curva, eu considero a possibilidade, peço para cada um de vocês, assinem o canal, que isso dá uma força muito grande para a gente. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve. Tchau, pessoal.